Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Anne Caroline, do curso de Pedagogia, fala sobre educação inclusiva. Sejam bem-vindos. A gente vai estar com esse projeto abordando a questão da educação inclusiva na escola. Eu acho que é uma temática que, para quem é da área de educação, está tendo muito contato com isso diariamente. Todas as escolas, todas as salas de aula hoje em dia têm essa demanda e é muito importante que a gente possa aprimorar os conhecimentos nessa área. Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer uma breve introdução do que a gente já abordou a respeito dessa temática, né, nas aulas anteriores. Eu olhei aqui os nomes, muitas pessoas já me acompanharam, né, nas aulas anteriores. Então, acho que muitos já sabem das discussões que... Você está com o áudio dele aqui. Antes estava... Então, nas aulas anteriores, nós trouxemos, né, algumas discussões. Nós vimos que as terminologias corretas que a gente usa e tudo mais, a gente vai recapitular isso. Nós vamos recapitular algumas outras informações que são muito importantes a gente bater nessa tecla. E vou apresentar para vocês tanto a parte teórica, né? Hoje vai ser uma aula mais teórica. E nas próximas aulas, a gente vai trabalhar bastante na parte prática. Mas é muito importante que a gente saiba a respeito das nomenclaturas corretas, que a gente entenda um pouco sobre a legislação a respeito disso, né, a respeito da educação inclusiva, e para que a gente possa, muitas vezes, não só, né, melhorar a nossa prática, mas quem vai participar de processos seletivos, quem vai participar de avaliações, concursos públicos. Então, isso tudo é uma temática, né, a legislação e tudo referente à inclusão é uma temática muito atual e uma temática que está sendo muito requisitada em todos esses tipos de assuntos. Então, por isso que eu achei importante trazer também essa base teórica, né, para o aperfeiçoamento profissional de vocês, mas também para que a gente possa desenvolver essas habilidades aí, para que vocês possam se sair bem também em provas, concursos, o que vocês forem realizar aí no futuro. Então, o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre o que é a educação inclusiva, a inclusão ao longo do tempo, as determinações legais, a inclusão na escola e as práticas de ensino voltadas à inclusão. Então, o que seria a educação inclusiva, né? Então, a educação inclusiva ela pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea. Nós vamos ver que essa preocupação com a inclusão é algo recente e que no decorrer da história essa temática era tratada de outra forma e os alunos que, né, tinham necessidades especiais em relação à sua aprendizagem, eram deixados de lado, não tinha essa cultura que nós temos hoje de inclusão. E a gente sabe que ainda hoje existe uma grande resistência, uma grande dificuldade em vários fatores, né? De infraestrutura, de falta de profissionais, falta de informação, né? Para as famílias, falta de tratamento terapêutico. Então, a gente vai discutir sobre tudo isso também mais para frente, né? Então, ela pressupõe a igualdade aqui, ó, a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas. Então, claro que a gente fala aqui muito sobre a inclusão das pessoas com deficiência e transtornos também, né, do neurodesenvolvimento, mas aqui a gente tem a inclusão, ela abrange muitas outras coisas, né? Então, questões étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais, e de gênero dos seres humanos. Então, é uma coisa muito mais ampla,
do que a gente normalmente está habituado a verificar, né? Então, implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola, nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, né, a participação e a aprendizagem de todos. Então, assim, não adianta só a gente pensar que o aluno vai, né, vai ser jogado lá e ele vai conseguir fazer tudo como os outros alunos fazem e, né, e é isso aí mesmo. Então, pensar que inclusão é, não, eles têm o direito de estar lá. Mas não, eles têm o direito de ter o acesso, eles têm o direito de participar e de ter aprendizagem dentro das suas, de acordo com as suas necessidades. E aí a gente vê que, como eu mencionei, a inclusão é algo recente, que antigamente não havia essa preocupação, né? E, pelo contrário, as pessoas com algum tipo de deficiência ou distúrbios eram abandonadas ou até sacrificadas em função da sobrevivência. Então, quem tinha alguma deformidade era visto como um empecilho, né? Então, nas sociedades primitivas, a gente tinha muito essa questão. Na Idade Média, foram criados os primeiros hospitais para realizar um atendimento para essas pessoas, só que não havia nenhuma preocupação de desenvolver, né, as pessoas. Então, era uma coisa assim, apenas com cuidados de higiene, alimentação, e havia muito essa questão da segregação racial, social, né? Então, as pessoas que possuíam algum tipo de deficiência, de transtorno, elas eram retiradas da sociedade como um todo. Então, muitas pessoas têm essa mania de falar, né? Nossa, mas agora, hoje em dia, tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é isso, tudo é aquilo, né? Então, antigamente não era assim. Não é que não era assim, né? A gente vê que a sociedade, ela tinha por essa questão de segregar, então de retirar da sociedade mesmo. Muitas famílias que não levavam para essas instituições, né, para hospitais, clínicas, elas mantinham trancado, assim, escondido. Então, era uma questão, tinha o cunho religioso também, de que uma punição, né? Então, seu filho veio dessa maneira porque foi um castigo de Deus, né? Deus estava castigando, alguma coisa assim. E a gente sabe que não é bem por aí. Mas até hoje a gente ainda tem resquícios de tudo isso, né? De horrores que foram acometidos durante anos e anos e anos e anos, né? E agora que essa realidade vem sendo modificada a passos de formiga, então a gente está no início de caminhada e que precisa ser muito ampliado para que a gente possa atender essa demanda, né? Então, um dos pioneiros, né, da educação especial foi o médico Jean Marc. Ele ficou conhecido por ter pensado em um programa sistemático, né, de educação especial, e por ter vivido a experiência na recuperação, na tentativa de educabilidade do menino Victor, que era aquele menino selvagem, que eles até, né, apelidavam de Mowgli, que foi aquele menino que foi, que se criou, né, em meio aos animais, acho que eram lobos ali e tal, e ele reproduzia esses comportamentos, e esse médico, ele pensou num primeiro programa, né, de como fazer ali, transformar, né, digamos assim, corrigir as coisas que aconteceram com ele, ensinar, inserir ele na sociedade. Então, ele foi um dos primeiros a ter essa preocupação em educar, em desenvolver as pessoas com deficiência, porque até então eles achavam que a pessoa, digamos assim, tanto que existiam, né, inválidos, né, que não valiam para nada. E são termos que nós vimos lá nas aulas anteriores que nós não devemos usar, porque são termos capacitistas e que não condizem com a nossa realidade atualmente. Mas essa experiência, né, esse desenvolvimento foi um grande marco na história da educação especial, porque depois disso surgiram vários outros programas para inclusão e desenvolvimento das pessoas, né, com deficiência no mundo todo. Então, ele foi uma primeira pessoa ali que trouxe, né, essa preocupação em reabilitar, em desenvolver, que até então não ocorria.
Então, ali, né, Carvalho, no final do século XX, muitos conflitos, transformações ocorreram, então, principalmente no contexto da educação especial, presente no Brasil desde o período imperial, né, surgem, então, as expressões educação para todos, todos na escola, escola para todos. E aí, com a Lei de Diretrizes e Bases, né, garantia de 1961 garantia o direito à educação em escolas regulares para as crianças portadoras de alguma deficiência ou superdotadas, né? Que hoje a gente não chama, né, de superdotado, a gente chama de altas habilidades, mas ali como se refere ao que está na legislação, a gente continua ali seguindo, né? Coloquei aqui, mas só para dar um adendo para vocês. Então, na década de 70, então, a gente teve um retrocesso nessa política inclusiva, e com a Lei 5.692 de 71, que defendia o tratamento especializado para os alunos com necessidades especiais, reforçando, assim, a segregação. Então, os alunos, com essa lei, eles deviam ficar somente lá em salas especiais. Então, aqui eu trago uma imagem que vai exemplificar por que isso é problemático, né? Por que isso não é interessante? Então, exclusão é o que acontecia lá na Idade Média, né? Nos primórdios, lá nas civilizações mais antigas. Era a exclusão. Então, eles não chegavam nem dentro, nem perto da escola. Aqui nós temos a segregação. O que é? Eles estão na escola, né? Mas, então, as pessoas típicas estão aqui e as pessoas com algum tipo de deficiência ficam separadas em salas especiais, em classe especial, ficam, né, não participam junto com toda a comunidade escolar. A integração é quando a gente coloca eles juntos no mesmo grupo, mas ainda assim a gente tem, né, uma distinção, porque aqui a gente está colocando eles juntos, mas não pensamos na inclusão. E quando a gente faz realmente a inclusão de fato, a gente envolve todo o grupo, né? Todo o grupo. E aí a gente considera todas as características específicas de cada pessoa, de cada indivíduo. E a inclusão, é importante a gente saber que ela não é somente para quem tem algum tipo de deficiência. A inclusão é para todos. Afinal de contas, todos somos diferentes, né? Todos temos potencialidades e dificuldades. Então, a gente precisa conhecer cada característica, né? Cada sintoma, cada dificuldade e o que a gente pode intervir, independente dos rótulos, né? Do que vem a acontecer, a gente tem que estar preparado para incluir todos os nossos alunos, porque eu posso ter um aluno com algum tipo de deficiência que não tenha nenhum tipo de problema de aprendizagem. E eu posso ter outros alunos que não tenham nenhum problema, nenhum tipo de deficiência, mas tenham uma dificuldade de aprendizagem, tenham uma dificuldade de socialização. Então, a gente precisa adaptar o nosso olhar para incluir todos os nossos alunos, né? Não existe uma receita pronta para isso, mas a gente precisa se sensibilizar. Eu digo assim, 50% é teoria, é onde a gente vai exigir estudo, conhecimento, pesquisa, e 50% é o tato, é o jeito, né? É o olhar para o seu aluno e ver o que ele precisa. E não só os alunos, por isso que a gente não fala, né? Aluno de inclusão, né? Esse aluno é aluno de inclusão, porque todos os alunos devem ser, né? Se ocorre a inclusão, a gente tem que pensar que todos estão juntos, né? Todos são alunos de inclusão. E isso que eu falo, né, do tato, de você procurar ter o afeto, procurar criar um vínculo, isso é muito importante, facilita muito o processo. Então, a gente precisa, sim, estudar e tudo mais, mas a gente também precisa treinar o nosso olhar e abrir o nosso coração para cativar, né? E entender o que essas crianças, adolescentes, jovens têm para nos oferecer, quais são as dificuldades e como a gente vai trabalhar com base naquilo. Porque quando a gente estuda, né, a respeito de autismo, TDAH,
e outros distúrbios, né? Eu falo autismo e TDAH porque são os mais recorrentes no momento, assim, eu acho que as maiores demandas, né, que eu percebi são relacionadas a isso. Vou bater bastante, trazer bastante informação a respeito desses dois tópicos, né? A gente percebe que existem coisas que podem ajudar, né? Que a gente pode realizar tentativas, né? Mas o que vai fazer o diferencial é você conhecer o seu aluno para ver, isso aqui dá certo com o meu aluno, isso aqui não dá certo com o meu aluno. Então, eu vou trazer, digamos aqui, né, alguma referência para que vocês possam se orientar, mas não quer dizer que isso vai funcionar para 100% dos alunos, né? Porque são transtornos, né, muito complexos, que são muito diferentes. Então, o transtorno do espectro autista, ele traz essa questão de que ele se chama, né, espectro justamente por causa disso, porque ele é muito amplo. Então, tem coisas, né, tem sintomas que são comuns a todos, né? Então, assim, o prejuízo ali na socialização, interação, isso é comum dentro do espectro, né? Mas existem outras características. Então, assim, olha, movimento repetitivo. Nem todos têm. Alguns vão ter, outros não. Dificuldade na fala. Alguns vão ter, outros não. Dificuldade na aprendizagem. Alguns vão ter, outros não. Então, aí a gente precisa entender, né? Quando tem dificuldade na fala, o que a gente pode fazer? Quando tem dificuldade de autorregular em momentos de crise, o que a gente pode fazer? Então, eu vou tentar trazer situações bem práticas para vocês e recursos que a gente pode estar utilizando para, né, trazer, assim, instrumentalizar vocês para estar lidando com essas demandas, né? Mas nesse momento é importante a gente conhecer também um pouco a respeito da legislação, né? Então, só para retomar o que a gente já mencionou, então a gente tinha lá a questão, né, das civilizações antigas, dos povos primitivos, que eles simplesmente aboliam, né, por uma questão de sobrevivência até, então eram sacrificados ou eram abandonados, deixados para trás. Na Idade Média, a gente viu que era uma segregação, então, normalmente eles ficavam, né, em hospícios, assim, coisas bem, bem pesadas, assim, né, que não tinham, só tinham uma preocupação mínima ali com comida e higiene, mas não tinha, as pessoas não acreditavam, né, então, assim, para a sociedade era como se fosse um peso morto, né, não ia dar ali o mínimo para sobreviver, porque era considerado um fardo, né? E aí nós tivemos lá a Lei de Diretrizes e Bases, que trouxe, né, que todos teriam o direito de estar na escola, mas depois, na década de 70, a gente teve novamente esse momento de segregação, onde os alunos com algum tipo de deficiência ficavam em classe especial, né? Então, eles estavam na escola, mas eles estavam fora do contexto escolar e do convívio com os outros alunos. Já a LDB, né, traz aqui o artigo 206, que torna, né, traz de volta essa igualdade de condições de acesso e permanência na educação regular. Então, assim, nessa perspectiva, né, define ali, né, como obrigação do Estado garantir o atendimento educacional especializado, que é o AEE que eles chamam, né? Então, é uma obrigação, mas a gente sabe que nem todos os alunos recebem esse atendimento que deve ocorrer, né? Que existe uma série de determinações, por exemplo, que muitas vezes na prática não é cumprida. Então, as salas tem que ter ali, né, um número menor de alunos, tem que ter um profissional de apoio, tem que ter sala de recurso, uma série de coisas que a gente sabe que na realidade não acontece. E assim, eu sou bem realista, eu sou uma pessoa que defendo a inclusão, mas eu entendo a dificuldade que é implementar isso na prática, justamente porque as questões legais que são que a lei traz, elas não são cumpridas, né? Então, assim, no dia a dia acaba se tornando pesado realmente, né? Eu falo isso porque eu estou em sala de aula, sou professora de educação infantil e tenho, né, alunos
tenho 4 alunos na minha sala e tenho uma profissional de apoio só, né? E ela acaba ficando com um aluno que tem um comprometimento maior e que demanda, né, uma atenção o tempo todo. Então, se eu chegasse e falasse para vocês, ai, gente, é lindo, a inclusão é maravilhosa, tá tudo bem, tá tudo certo, eu estaria mentindo, porque eu acompanho diariamente a luta das mães desses meus alunos, né? Então, uma delas teve que entrar na justiça para conseguir ter a profissional de apoio especializada para esse aluno. Então, foi um trajeto bem complicado. A gente sabe que muitas escolas passam por essa realidade, né, de não ter estrutura, de não ter profissionais capacitados. E então, acaba que a inclusão ela não acontece, né? Então, porque a inclusão, de fato, ela exige tudo isso. Mas o que acontece? É importante que as crianças estejam lá, que os adolescentes estejam lá, e já que estão, né, já que não tem como a gente cumprir com essa utopia do que deveria ser, a gente vai trabalhar com o que dá, né? Produzir o que dá e tentar ali fazer da melhor forma possível, pensando nos nossos alunos, né? A gente sabe que é muito difícil, né, para as mães, é muito difícil para a família, para a escola, para a própria turma, né, que muitas vezes também sofre ali com crises e uma série de coisas, então é difícil também para todos que estão envolvidos no processo. Então, não é algo que possa ser romantizado, porque só quem passa, só quem vê sabe o quanto é desafiador. E por isso que a gente precisa estar preparado, porque a realidade da inclusão no Brasil é que é uma inclusão defasada, né? As salas continuam superlotadas, não temos profissional de apoio como deveria acontecer, né? Todos os alunos que precisam deveriam ter esse apoio, deveriam participar de sala de recurso, mas, por exemplo, a escola que eu trabalho é uma escola pública, né? Ela não tem sala de recurso, então eu trabalho numa escola pública, numa região bem precária, então muitos dos alunos que possuem laudo, né, que têm alguma condição, não fazem as terapias, não fazem acompanhamento, então é algo bem difícil, né? E assim, eu não poderia chegar aqui e falar para vocês que a inclusão é maravilhosa, que é tudo lindo, né? Que maravilha, né? Então a lei tá linda, vocês vão ver, tá maravilhosa, mas a gente sabe que não é fácil, não é fácil para a família, não é fácil para a escola, não é fácil para o aluno. E é importante a gente trazer essas pautas de discussão para que isso seja levado, né, para adiante, para que a gente valorize, né, e cobre isso dos poderes A legislativos, própria executivos. capacitação de profissionais, né, professora? Sim, é muito complicado. Então, a gente vê que os professores estão sobrecarregados, então a gente vê que Sim. a pessoa acaba ficando meio perdida e assim, desestimula, porque você vai fazendo as coisas, mas é muito complicado porque você, como eu falei, né, é necessário que tenha um conjunto de coisas. Então, esses alunos, a sala deveria ter um número reduzido de alunos, cada aluno que precisa, deveria ter um profissional de apoio. E a gente sabe que quando muito vem um por sala, né? E às vezes é só estagiário, não é uma pessoa que já tem a formação, tudo, e acaba tendo uma dificuldade, porque ainda não viu na faculdade, né? Chega ali, cai de paraquedas e enfrenta situações muito difíceis em relação à inclusão. Então, essa, infelizmente, é a realidade que nós vivemos e que eu vi, né, ali no chat, que tem uma aluna que está aqui, que é mãe, ela deve saber, com certeza, do que eu estou falando, né? A dificuldade que as famílias passam por várias questões, assim, e isso é muito difícil, né? Então, assim, por mais que eu vá trazer algumas informações para vocês, como eu falei, é 50% de teoria e 50% do vamos ver, né? Vamos ter tentativa e erro, vamos ver. Tenta isso, não dá certo, tenta aquilo, não dá certo, tenta aquilo outro, uma hora dá certo, uma hora vai. E quem trabalha com, né, com essa diversidade, com alunos
com deficiência, com alunos sem deficiência. Sem falar a resistência dos pais, né, professora? Em Sim, muitos casos entram, né? exatamente. Muitos pais não aceitam ou não conhecem, igual uma das alunas que eu tenho lá, os pais achavam que era normal. Então, assim, ela era filha única e eles não tinham o hábito, assim, de sair e tal. Então, assim, eles falavam, não, mas em casa ela não dá problema. E na escola a gente via que era nítido, e eles, na cabeça deles, estava tudo certo, estava tudo normal, eles não entendiam. Então, quando a gente foi explicando, foi falando, então é isso que eu falo, a gente vai ter que lidar com tudo isso, né? A gente vai ter que aprender a orientar os pais, porque muitos pais não têm noção. Então, nós que somos da educação, para a gente é muito nítido, né? Eu vejo assim que o professor, a gente olha, às vezes eu acho que a gente poderia diagnosticar mais fácil até que um neurologista, se for ver. Porque, claro, né? Falando aqui não no sentido literal, não estou menosprezando os médicos, né? Claro que eles sabem, né, dentro da área dele, cada um com a sua área. Mas o que eu quero dizer é que nós professores acabamos adquirindo ali, né? Eu acho que um olhar que a gente consegue identificar muitas coisas, principalmente coisas que muitas vezes num consultório não seja possível identificar, né? Até por causa do curto período que a criança fica ali. E nós, professores que vivemos ali, vemos a criança, adolescente, né? Vemos o aluno no ambiente de socialização, né? No convívio, a gente vê que realmente é igual a gente fala, quando vem o laudo, para a gente falar, nossa, que surpresa, né? Até parece que eu já não sabia faz tempo. Então, a gente tem que estar preparado e conhecer, né? Conhecer os sintomas, conhecer ali as características, para que a gente possa estar orientando. Então, nós, como professores, nós não vamos falar, olha, o seu filho é tal coisa, né? A gente não pode fazer isso, mas a gente possa, olha, eu notei tais e tais comportamentos, então seu filho está apresentando isso, essa dificuldade. Seria interessante a senhora procurar um médico, né? Pode ser o pediatra, e no pediatra você explica essa situação, pede os encaminhamentos, né? Então, fazer esse trabalho com os pais, porque muitas vezes eles se negam por falta de conhecimento e outros se negam ali porque é comum, né, ter o período ali de negação, porque nenhum pai quer aceitar isso, né? Não é fácil para a família entender, porque querendo ou não, cria-se, né? No momento que você tem um filho, você cria uma expectativa, então a gente precisa também acolher os pais, porque é um momento muito difícil, né? E que é um processo, né? Então, assim, os pais, com o tempo, eles vão entendendo, e quanto mais a gente vai sensibilizando, né, mostrando, olha, então o seu filho, ele tá tendo tal e tal comportamento, isso tá afetando a aprendizagem, né, ele tá sofrendo com isso. Então, quando a gente abre o coração, os pais vão entendendo e vão assimilando aquilo e vão procurar ajuda, né, e aí a gente vem para o próximo para a próxima dificuldade, que é conseguir consulta, conseguir médico. A gente entende que o processo de diagnóstico hoje em dia é extremamente caro, falta profissionais, né? Então, assim, é uma luta muito grande. Então, começa com essa questão, né? A gente identifica, daí tem que convencer o pai. Aí o pai vai buscar, às vezes leva meses e meses, e a criança vai capengando, né? E aí a dica que eu dou para vocês é que a gente não espere laudo, né? Uma coisa que eu aprendi na prefeitura, vai fazer 13 anos agora, é que a gente não espere o laudo, né? A gente não espere receber um laudo ali para começar com a intervenção. Então, assim, às vezes os professores eles falam, mas o aluno não tem laudo. Independente de laudo ou não, vocês sabem, né? A gente consegue identificar. Então, a gente tem que trabalhar com cada aluno aquilo que ele precisa, né? As dificuldades que o aluno tem. E até porque, professor, até porque foi constatado já em estudos e que mais de 60% o primeiro diagnóstico, dizendo assim, é feito pelos professores em cima do tipo de aluno, né?
Exatamente. Nós vamos ser a primeira ponte. Pais ficam até assustados porque acaba saindo o professor. Porra, mas tu não é, desculpa a palavra, mas tu não é médico. Então, Mas é isso que eu falei. é constatado, é constatado que 60%, quase 70% sai de dentro da escola do professor, o primeiro diagnóstico, né? Ele não está acompanhando aquele. É verdade, isso aí. E nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, os relatórios que nós vamos fazer. Então, o professor ele tem uma responsabilidade imensa nesse processo. Verdade. Então, como eu falei, a gente precisa identificar, né, as dificuldades da criança, a gente precisa informar isso para os pais, a gente precisa registrar, então, fazer relatórios e relatórios bem específicos, assim, apontando coisas específicas. Na terceira aula, a gente vai falar sobre essa questão de registros, né? De como tá trabalhando essa questão de relatório, que tipo de informação a gente tem que estar observando, analisando, porque o nosso papel é justamente esse, é levar, ajudar os pais a conseguir essa informação, a conseguir esse auxílio. Então, o professor fazendo essa orientação, passando para os pais, fazendo um relatório bem detalhado, vai chegar no neurologista, ele já vai acender o alerta dele. Então, não vai precisar passar um tempo com várias consultas para ele entender. Então, se o professor traz bastante material, o professor traz ali várias informações, acelera esse processo, né? Assim, uma pergunta, só para não deixar passar esse negócio, senão eu acabo que eu esqueço. Igual assim, você bem falou aí, né, que quando o professor, e eu concordo plenamente, que o professor ele ajuda, né, a identificar no comportamento da criança, né, tudo mais, alguma coisa assim que, né, vamos dizer, entre aspas, não está normal no cotidiano da criança, né, igual o colega falou mesmo, e é comprovado que por meio de desenhos o professor tem a expertise de identificar abuso de uma criança, várias coisas já aconteceu assim que a gente vê passando até mesmo na mídia, na televisão, ou algum relato desse tipo, né? Que o professor foi fazer uma brincadeira de desenho e a criança desenhou determinada coisa que chegou num parente que abusava da criança. Não é, sim, não é saindo um pouquinho, né, do que mas você eu entendo disse, a né? sua linha de raciocínio, né? A nossa importância na vida do aluno, porque muitas vezes nós vamos ser ali como se a gente vai no postinho, né? A gente faz a triagem ali, né? Nós somos Porque o é a primeiro segunda casa da atendimento. criança, né? A escola é a segunda casa da criança, porque, assim, o meu filho mesmo, graças à professora que ele teve no ano passado, a gente hoje trata a ansiedade dele. Ele passa por acompanhamento psicológico, porque realmente ele é muito ansioso. As mãos e os pés dele soam que pinga, entendeu? Então, assim, graças a Deus a gente vem tendo resultado, a gente aprendeu, porque a gente não sabia lidar com ele, a gente não sabia conversar com ele. Aí a professora só. Aí a minha pergunta é sobre isso, igual, quando, né, vocês, professores, identificam algo do tipo assim, a escola dá algum suporte para os pais, para orientar os pais, para que os pais tomem alguma atitude, assim, eu sei que o professor chama os pais, né, igual aconteceu com a gente, e a escola consegue oferecer um suporte ou um caminho para a gente, quando é no caso, assim, de uma criança que apresenta, né, porque é muito complicada a questão do autismo, porque são vários níveis de autismo, né, então, e assim... várias, né, características, como eu falei, alguns vão apresentar, outros não vão, então é Exatamente. muito complicado, né? Aí, assim, aí nós somos pais, somos leigos, né? Essa é a minha pergunta. A escola consegue dar um suporte para os pais nessa questão? Então, assim, é uma pergunta muito interessante, que vem daquilo que eu falei, né? Eu acho que a sua situação foi parecida com a que eu relatei, de que os pais, às vezes, né, nós no Sim, total. papel de professor, a gente pensa assim, ai, nossa, como que os pais não viram? Mas os filhos, né, as crianças, adolescentes, eles são totalmente diferentes na escola. Então, às vezes, realmente tem coisas que a criança, no ambiente seguro dela, ali na casa dela, no conforto do lar, ela não vai demonstrar. E ela vai demonstrar onde? Na escola. Então, por isso a importância do professor
está pensando o tempo inteiro, analisando, né, essas questões e se instrumentalizando para lidar com isso. Qual que é o caminho correto? Como eu falei, professor, apesar da gente entender que nós temos ali, né, capacidade de ver e falar, nossa, é autista, é tal coisa, a gente não pode diagnosticar aluno. Qual é o Pode nosso laudar, papel? né? É dar o caminho para o pai. Então, o primeiro passo, fazer uma reunião e orientar os pais. Falar, olha, notamos não nomear nenhum tipo de coisa, a gente não pode nomear, né? E a gente não tem formação para isso, mas a gente tem que falar as coisas que a gente nota. Então, assim, olha, teu filho está com dificuldade para socializar, para interagir, ele está apresentando uma resistência para fazer as atividades, ele tem alguns comportamentos repetitivos, alguma coisa. Então, você vai descrevendo todo o comportamento da criança, e aí ou a gente solicita, né, aí a gente conta com o setor de saúde. Então, assim, nas escolas particulares, a maioria das escolas particulares tem o próprio psicólogo dentro da escola, né? Então, que já vai ajudar nessa mediação ali. Mas na escola pública, a gente não tem, né, psicólogo dentro. A gente tem que pedir para que o pai, né, vá até a unidade de saúde, passe pelo Vai para a pediatra Secretaria de Saúde. e pelo pediatra que ele vai pedir os outros encaminhamentos. E aí, o que a gente precisa fazer para ajudar né? Existem até em algumas prefeituras, existem ali uma central já que faz esse atendimento, né? Que encaminha para a sala de recursos, que traz alguns outros tipos de intervenções, né? No caso de Curitiba, por exemplo, eles têm ali, né? Então o professor encaminha para essa central, mas isso não é algo que seja maioria no Brasil, né? Normalmente o caminho que boa parte vai ter que percorrer é esse, de orientar os pais, dar ali um relatório bem detalhado, né? Para que ele possa apresentar para um profissional da saúde e conseguir esse atendimento. E aí a área da saúde vai conseguir encaminhar. Então, vai conseguir encaminhar para psicólogo, vai conseguir encaminhar para psiquiatra, para neurologista. Então, o papel da escola nesse primeiro momento, solicitar essas intervenções. Num segundo momento, continuar cobrando, né? E aí, pai, como que foi? Você conseguiu lá agendar consulta? Como que foi? O que o médico falou? Né? E orientando. Então, às vezes, mas o médico falou que tá tudo normal. Olha, pai, então veja bem, acho que seria interessante você procurar uma segunda opinião, né? Vamos, de repente, trazer mais algumas informações, né? Posso fazer mais um relatório e você tentar uma segunda opinião. Então, a gente tem que ir cobrando ali, porque a gente sabe que, como eu falei, tudo é bem difícil, né? Bem complicado, muitas vezes, da gente conseguir. E leva tempo também, né? Então, assim, para que os pais consigam um laudo, consigam ter o atendimento que precisa ter, leva muito tempo. Quem trabalha na escola particular, muitas vezes acaba sendo né? Sendo mais fácil, porque tem uma estrutura melhor, né? As famílias muitas vezes têm plano de saúde e tudo mais, então conseguem um encaminhamento mais rápido. Mas na pública a gente sabe que é bem complicado. Na escola que eu trabalho, por exemplo, o município ele disponibiliza atendimento, mas a gente tem pouquíssimas vagas. Então, por exemplo, se você tem 10 crianças na sala que precisariam ser encaminhadas, 3 vão ser. Você tem que praticamente tirar ali nos palitinhos quem que vai ser e quem não vai. Então, assim, é uma dificuldade muito difícil, né? Ali tem uma colega mencionando no chat, né, que ela trabalha na particular, e aí também tem essa questão, né, também tem essa dificuldade, onde os pais não aceitam, né? Tem a informação de que possivelmente o filho tenha algo, tenha condição de levar no médico, de buscar um diagnóstico, e se negam a isso. Pode falar, tem a Sheila. Pode falar, Sheila. Oi, professora, tudo bem? Eu sou de Curitiba e aqui as escolas, graças a Deus, elas têm dá para a gente dizer que elas se envolvem na inclusão. Porém, a gente está falando bastante de autismo, de neurodivergências, né? Sou mãe de uma mulher hoje de 26 anos, trans. E como que a escola hoje lida, porque hoje ela tem 26 anos, mas desde que
A Dani começou a ser alfabetizada, né? Nasceu um menino, né? Então foi alfabetizada. Como que a escola hoje lida com as questões de gênero? Porque eu vejo que vocês, infelizmente, as escolas, não vocês, né? Digo, Não, mas não a tem educação preparo. como um todo. Não tem preparo, né? Eu sou psicanalista, então eu sou voltada para pessoas que têm essas questões, mas eu vejo que os professores não têm preparo, né? Então a gente fala muito dessas neurodivergências, mas a gente fala pouco de crianças que não conseguem nem colocar para fora o que As suas são, emoções, porque né? você entende? Então, assim, a gente tem uma falta tremenda, não é falado disso, pouquíssimo, envolve tabu, envolve preconceito, uma série de questões, né, que não precisa falar, mas como que hoje o professor olha essa questão? Porque essa das neurodivergências a gente até já ficou batido, mas hoje, como que a escola vê isso? Porque eu fui alvo de muito bullying pelos diretores e professores, entendeu? E sempre minha filha estudou em colégios excelentes, que não dá para dizer que não tinham, de repente, o conhecimento. Falta mesmo. E falta um acompanhamento também de pessoas aptas para lidarem com essas questões, né? Então, como é que fica essa questão? Fica mais difícil ainda do que a questão da inclusão da neurodivergência e tudo mais, porque socialmente isso é mais aceito, né? E a gente tem um grande problema, que é a falta de políticas públicas a respeito disso. Então, começa por aí, porque se você olhar aqui, né, num dos meus primeiros slides, que eu menciono que a inclusão, ela é inclusão racial, é inclusão de religião, né? É inclusão de gênero o gênero, também. né? Sim, isso deveria acontecer para todos, né? A inclusão já deveria trazer também essa pauta. Porém, como você falou, até mesmo em escolas de renome, isso não ocorre por quê? Primeiro, não existe políticas públicas adequadas que tornem isso uma obrigação, né? Que os professores sejam obrigados a trabalhar essas questões, os professores tenham que trabalhar isso, e aí vem essa questão, como você falou, do tabu. Então, como não é obrigatório, as pessoas que são contrárias a isso, né, e que não entendem toda essa dinâmica, eles pensam assim, não, eu não vou trabalhar isso. Então, acaba que o preconceito, que toda essa questão vai se perpetuando, né? Então, o que eu penso? Que enquanto não muda lá em cima, né? Enquanto não muda políticas e tudo mais, o professor não tem que estar pensando nisso, o professor tem que estar pensando, né, o que eu posso fazer para acolher os meus alunos. É a mesma questão, né? É estudar sobre isso, mas é também olhar para o meu aluno e entender o que ele precisa, né? Ouvir o meu aluno, permitir que ele tenha espaço para comunicar o que ele sente e que o professor seja uma pessoa de confiança, né? Então, isso é a maior preocupação que nós temos que ter. Então, muito a gente fala assim sobre recursos, o que a gente pode usar e tal, mas o que eu quero trazer mais para vocês é isso, que muitas vezes nós somos a única pessoa que vai estar ali, que vai ouvir esse aluno, que vai ouvir a angústia desse aluno. E se muitas vezes a gente se coloca naquele papel autoritário, carrancudo, já chega de mau humor na sala, né? Chega lá, vou dar minha aula, vou sair e seja o que acontecer, você não vai dar abertura para que os alunos cheguem em você e vejam você como uma pessoa de referência, né? Como outro colega falou, isso eu já passei por isso. Eu ajudei alunos que eram abusados, então fui a pessoa que denunciou, fui a pessoa que fiz ali a primeira escuta. Então nós temos uma responsabilidade social muito grande de acolher, né, de ser referência, né, então de saber que eu preciso estudar sobre isso, por mais que eu concorde ou não, que seja, né, você é um professor e você vai lidar com isso, né? Então não é questão de você querer ou não querer, acreditar ou não acreditar, gostar ou não gostar. Você vai receber alunos e você tem que se preparar para acolher esses alunos dentro de todas essas questões que a gente mencionou, étnicas, raciais,
de gênero. Os professores não têm mais. Já chegou um momento que assim, não é eu quero ou não quero. A gente precisa entender, não, eu preciso aprender sobre isso. Tanto que uma das disciplinas que nós temos, né, acho que das eletivas, elas trazem essa questão de gênero no nosso curso. Eu acho. Não sei se na formação pedagógica ou pedagogia de segunda licenciatura tem, mas eu sei que na pedagogia de licenciatura dos 4 anos e mais alguns cursos de licenciatura trazem essa discussão, né, que é muito importante. E, como eu falei, nós estando num local de referência de ensino, a gente precisa se preparar. E a primeira coisa é, como eu falei, acolher a família, acolher o aluno, conversar, sabe? Conversar com a turma, porque, como a gente sabe, a sociedade, ela traz muito estigma, ela traz muito preconceito, e as crianças, muitas vezes, a gente fica com isso de não falar, de não explicar, de não, sabe, de ter E se você fala de uma maneira tranquila para a criança, se você fala de uma maneira tranquila para o adolescente, para eles vai ser muito mais fácil deles entenderem. Então, assim, é conscientizar os professores para que eles tenham essa consciência de que eles precisam falar sobre isso existe, né? Eles queiram ou não, isso existe. É uma questão que faz parte do cotidiano, né? Faz parte da educação. Quem vai lidar com a educação tem que se preparar para isso. Não dá para ficar esperando só a faculdade. Então, o que eu digo para vocês, busquem mais conhecimento, busquem mais informação, porque vocês vão ter que lidar. E a maior dica que eu dou é não fazer um grande espetáculo, tratar com naturalidade. Se o professor trata com naturalidade e permite que o aluno se expresse, permite que ele seja quem ele é, a turma vai seguindo, né? E aí o professor consegue meio que moldar a turma dentro desse viés. Mas aqui eu quero só colocar alguns tópicos importantes para já poder liberar todos vocês, né? Então, aqui, ó, toda pessoa tem direito de acesso à educação, então nós temos que entender e lutar para que isso, né, ocorra. Então, assim, a gente tem que estar preparado e entender que nós vamos receber alunos de todos os tipos, né? Com todos os tipos de deficiência. Então, pode ser deficiência física, deficiência motora, deficiência psicológica, né? Ter transtornos. Então, assim, são coisas que a gente vai receber e é importante o professor aceitar, porque tem professor que é resistente também, né? Que é lá da segregação. Não, esses alunos não deviam estar aqui, deviam estar na escola especial, pelo amor de Deus, né? Continuam levando esse aluno como se fosse um fardo, né? E a gente sabe que fácil não é, como eu fiz questão de sinalizar que não é, realmente é difícil, é cansativo, mas é recompensador também, né? E traz frutos muito importantes na formação, não só ali, né, na formação acadêmica dos alunos, mas na formação cidadã. E a gente precisa entender que toda pessoa aprende. Então, a gente não pode olhar para aquele aluno e pensar: ele é retardado, ele é atrasado, meu Deus, é burro, não sabe, eu explico, ele esquece. E aí a gente, né? Porque são coisas que os professores pensam, os professores falam. E a gente tem que olhar e entender que toda pessoa aprende. Só que cada pessoa aprende de uma forma, né? E às vezes o que você está ensinando não é o que aquela pessoa quer saber, não é o que aquela pessoa quer, né? E não é o que aquela pessoa precisa. Então, tem uma outra historinha bem rapidinho para contar que fala que foi onde eu tomei assim, ó, um murro na cara, não foi nem um tapa de luva, foi um murro na cara. Eu tinha um aluno que era, sabe, aquele aluno, o bendito, assim, aquele. Você tem que respirar fundo, assim, né, para não usar outras palavras para descrever esse aluno. Aquele aluno tinha esse aluno. E nas minhas aulas na escola, ele não fazia absolutamente nada, ele incomodava todo mundo, ele não parava sentado um segundo, ele provocava, Nossa Senhora, era daquele jeito. Ele perdia as coisas dele, ele sujava, derrubava tudo, ele não tinha organização nenhuma, e era aquele aluno assim, né, bem difícil. E aí,
lá na prefeitura onde eu trabalho, eles têm um projeto que se chama Itavegma, e que eles abordam a metodologia Waldorf. Então, é um tipo de abordagem muito mais naturalista, né? Então, eles trabalham questão assim com instrumentos naturais, com horta, né? Com todo um contexto diferenciado, que não de uma escola mais tradicional, porque a escola onde eu trabalho, por mais que eu tente colocar as metodologias ativas e tudo, a gente sabe que o ensino nas escolas convencionais, ele tem uma configuração mais tradicional, né? De carteiras, disso, aquilo, cumprimento ali de provas e tal, né? E aí eu fui receber a devolutiva desse projeto. Então, a coordenadora lá do projeto veio falar a respeito dos meus alunos, como que eles estavam se desenvolvendo lá no projeto. E aí eu falei, e o Bruno? Não podia falar o nome da criança, né? Mas e o fulano? Como que ele tá no projeto? Aí ela falou assim, nossa, ele é o nosso melhor aluno. Ele é maravilhoso, ele não sei o que. Começou a falar, e eu falei, o quê? No projeto, ele era o aluno, assim, na horta, ele era o melhor, né? A alface dele era a que mais crescia, porque ele tinha um tato para cuidar. Ele entendia de fazer o pão, ele gostava muito da marcenaria, ele aprendeu a tocar 3 instrumentos no projeto. E aí eu pensei assim, cara, olha como eu estava cobrando algo do meu aluno que ele não podia dar. E assim, taxando esse meu aluno, não para ele, claro, né? Jamais falei nada, eu tentava ter a maior paciência do mundo com ele, mas na minha cabeça eu pensava isso, né? Eu pensava mal dele. E aí eu falei assim, olha a importância da gente entender que nem todo mundo vai ser bom naquilo. E que talvez a gente precisa entender que essa criança vai precisar de outros estímulos. E nesse dia eu fiquei pensando, meu Deus, né? Lá no projeto, ele é o aluno de destaque, ele aprendeu a tocar 3 instrumentos, ele aprendeu a mexer com horta melhor que todos os outros alunos. E isso serve para a gente, muitas vezes, desgrudar um pouco assim do conteúdo, né? Pensar, ai, conteúdo é isso, é aquilo. Ele não aprende o conteúdo e achar que o nosso aluno, que nós vamos prejudicar ele só por causa do conteúdo, e sendo que, na verdade, existem várias outras potencialidades que podem ser desenvolvidas, né? Então, é muito importante a gente entender que toda pessoa aprende. Isso, como eu falei, foi um soco na minha cara, né? Porque eu achava que eu já tinha tentado. Eu falei, não, fiz jogo, fiz isso, fiz aquilo outro. Não, pelo amor de Deus, não vai, eu não sei mais o que fazer. E aí eu pensei, cara, o que ele precisa é da natureza. Ele é uma criança que é conectada com a natureza, ele gosta de um espaço, de terra, de manipular com horta. Então, assim, ele não tá nem aí para matemática, ele não tá nem aí para português, né? E aí, às vezes, a gente tem essa soberba de pensar nele, não, o que eu vou ensinar é mais importante, mas na verdade talvez não faça tanta diferença para o aluno na vida dele. E o que vai fazer é essas pautas, é a pessoa que ele vai ser, né? Então eu preciso muitas vezes ensinar o meu aluno a lidar com a diferença, a lidar com as adversidades, a entender o seu comportamento em sociedade, a buscar o conhecimento, do que muitas vezes ficar ali macetando o conteúdo, pensando, estou atrasando aqui o conteúdo, porque muitas vezes não é isso, né? Então, e entender, como eu falei, o convívio no ambiente escolar beneficia todos. Então, é importante para as crianças, né, com necessidades especiais, é importante, mas é importante para os outros, porque eles têm a oportunidade de aprender a conviver e de respeitar. Como nós falamos, né? Muitas vezes nós repetimos alguns preconceitos, temos algumas dificuldades em relação a certos temas por causa da nossa criação. E porque na nossa época a gente não tinha essas crianças, não tinha esses casos tão próximos da gente. Hoje a gente busca a informação e consegue abrir a mente e entender justamente porque elas estão próximas, né? Então, assim, isso é muito rico. E aí entra naquela outra questão, que a educação inclusiva diz respeito a todos. Então, não é só a questão da deficiência, é a questão emocional, é a questão familiar, é a questão da religião, é a questão da raça, é a questão do gênero, tudo envolve a inclusão, né? E o professor, ele precisa entender que ele vai lidar com essa diversidade, que muitas vezes ele vai ter que aprender com isso também, né? E aqui eu trouxe essa questão, né? Que às vezes a gente não pode tratar todos iguais. Daí, quando a gente fala inclusão, todo mundo tem igual, né? Então a gente vai colocar na escola e todo mundo vai aprender igual.
Só que não é bem por aí, né? A igualdade, para quem tem diferentes características, não é o certo. A inclusão é quando a gente provê a equidade, que é dar as condições adequadas para que aquele aluno possa aprender. Então, eu vou dar o suporte necessário para cada aluno, né? Então, às vezes, todos têm a condição de aprender? Todos têm a condição de aprender. Mas alguns vão ter algumas, né, necessidades de suporte um pouco maior que a outra. Então, esse aqui é aquele aluno que consegue aprender tranquilo. O professor explicou uma vez, ele foi lá e já pegou. Esse é aquele aluno que, de repente, precisa ir na mesa do professor, precisa ter uma explicação ali individual, né? É aquele aluno que vai levar um pouquinho mais de tempo para fazer a atividade. E esse é aquele aluno que demanda de mais atenção, né? Que precisa de um suporte maior, precisa de mais uma pessoa ali o tempo todo com ele. Ele precisa de uma atividade adaptada, ele precisa de mais tempo para fazer uma avaliação, ele precisa, de repente, sair da sala para fazer uma avaliação, ele precisa de pequenos intervalos. Então, quando a gente fala em equidade, a gente entra nessa questão, né? De dar o suporte necessário para cada aluno. E aí, mais uma questão, né, que eu trouxe aqui para que a gente possa refletir, né? Para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Quem vocês acham, né? Pensem aí na cabeça de vocês que se daria melhor em subir na árvore, né? Claro que seria aqui o macaco. Mas se a gente parar para pensar, né? O pinguim, o elefante, o peixe, a foca, o lobo, eles seriam muito bons em várias outras coisas. E isso que a gente precisa entender, que a gente não pode colocar todos no mesmo quadrado e querer que todos os alunos aprendam da mesma maneira e que ele jogar o conteúdo lá e que o aluno se vire. Cada um vai ter a sua potencialidade, cada um vai ter o seu interesse. Então, cabe ao professor, sim, entender isso e promover as condições para que cada um possa aprender da sua maneira. Então, assim, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Uma ótima noite a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.